Mais um vídeo sem introdução, desculpem. Então, eu comecei com a minha base de sempre, da Bitarra, na cor nude. Aplico em toda a pálpebra, espalhando com uma esponja queijinho. E hoje eu vou usar essa paleta da My Life, que é a Tropical. Começo aplicando o rosa, na parte inferior, até a sobrancelha. Sobe bem com essa sombra. E no cantinho externo também, deixa esse vão no meio, que é onde eu vou aplicar o azul. Então, vou aplicando rosa, mais para pigmentar. Depois eu venho com o pincel mais sem produto, dando uma esfumadinha nos cantos, para não ficar um risco, um traço. Faço nas duas extremidades, nos dois lados, para ir suavizando essa pontinha. Aplico mais sombra, se eu achar necessidade, achar que tá um pouco claro esse rosa. Depois eu limpo o pincel, que eu vou usar o mesmo para aplicar o azul. E o azul, eu peguei a paleta da Ludurana, porque na paleta da My Life só tinha esse tom de azul cintilante. E eu queria fazer os dois mate, então tive que pegar outra paleta. Apliquei o azul no meio, nesse espaço que ficou sem sombra. É bem pigmentada essa sombra, só que tem que tomar cuidado porque ela mancha com bastante facilidade. Então, tem que ir aplicando para deixar ela bem pigmentada no meio. E aí, nos cantos, sem sombra, eu vou puxando para cima do rosa, com a mão bem leve, para poder fazer essa transição. E aí, eu resolvi vir com um rosa mais escuro, porque eu achei que esse rosa estava muito apagado, porque o azul é bem forte. Então, eu achei que o outro rosa estava muito sem graça. E apliquei um rosa mais forte, um pink mais intenso. E faço a mesma coisa que eu fiz antes, com o pincel mais leve nos cantinhos para fazer o esfumadinho. Agora, com a tinta da Color Make, eu vou fazer a parte do delineado. Então, ela tem uns cílios falsos, feitos com delineado mesmo. E tem que aparecer na pálpebra fixa, ou seja, quando você está com os olhos abertos, tem que aparecer esses cílios falsos desenhados. Então, depende muito do côncavo de cada um. Quando eu tô com os olhos abertos, essa parte do meu côncavo toda desaparece. Então, não adianta eu fazer um delineado fininho e esses cílios postiços, que quando eu ficar com... Esses cílios postiços não, esses cílios falsos, porque quando eu abrir os olhos não vai aparecer nada. Então, eu tenho que preencher todo o meu côncavo inteiro para poder desenhar esses cílios na pálpebra fixa, nessa parte que não, quando eu estou com os olhos abertos, aparecem. Então, depende aí de pessoa para pessoa, tá? O meu formato de olho tem que ser feito assim. Acaba ficando bem preto essa parte, o olho praticamente todo preto, mas se eu não fizer isso, não vai aparecer. Então, eu preencho toda a pálpebra com o preto e venho fazendo esses cílios na pálpebra fixa. Então, eu faço primeiro como se eu estivesse fazendo um delineado gatinho, mais comprido. E depois eu vou fazendo os outros um pouco menores, como se fosse uma escala. É um pouco menor, depois o outro menor que o anterior. E eu resolvi fazer 3 apenas, porque eu achei que tava bonitinho assim com 3. Pra ser bem sincero com vocês, eu não olhei pra ver quantos que ela faz mesmo. Mas eu achei que com 3 ficou bom. Então, vou fazendo com... Eu uso a mesma tinta da Color Make que eu apliquei na pálpebra, mas como aplicador eu uso o Tattoo Liner, porque ele é mais fininho, então eu vou fazendo o desenho como se fosse delineado gatinho, mas em outra região. Então, eu faço esses 3, deixo a ponta bem fininha, depois eu vou juntando a parte de baixo um no outro para ficar curvadinho, mais bonito. Com muita paciência. Eu sou muito perfeccionista, então tem que ficar certinho, com a pontinha também fininha.
Fiz os dois lados e agora eu venho com o corretivo da Natura que eu uso na região das olheiras, porque eu já vou fazer a parte inferior. Então, eu aplico o corretivo, espalho bem nas olheiras. As caretas que a gente faz. Venho com o pincel limpo, faço a transição ali no cantinho externo, para não ficar muito marcado. Deixar o rosa bem fraquinho. Limpando o pincel. Praticamente com o pincel limpo eu faço isso. O mesmo pincel eu pego agora e aplico o rosa. Então, não é bem na linha d'água, mas rente aos cílios. Aplico a mesma sombra rosa mais clarinha, a primeira que eu apliquei. E venho com a tinta da Color Make agora branca e um pincel fininho para fazer esse cantinho interno que ela tem, que é bem branco. Então, é aquele mesmo cantinho interno de biquinho que eu sempre faço com delineador preto, mas no caso dela é branco. Então, faz o biquinho e vai puxando mais em direção à linha d'água também. E essa tinta ela é um pouco chata, porque ela é muito grossa. Tem que ir construindo camada, senão ela vai tirando a camada de baixo. Depois que eu fiz, eu venho com o delineador preto e contorno esse branco. Tem que ser um traço bem fino, então tem que ser com bastante calma, bastante precisão. E aplico o preto também rente aos cílios, não na linha d'água, mas rente aos cílios. Quando eu vi fotos da Elvira mesmo, essa região interna e a linha d'água é bem branca. Mas a foto que eu peguei como referência, que tinha os produtos que ela usa, e ensinando bem, falava que tinha preto na linha d'água. Então, eu acabei aplicando o lápis de olho na linha d'água e ficou preto. Mas eu acredito que um branco ficaria mais bonito. Mas enfim, já tinha feito. Então, deixei aí a pele para vocês. Apliquei o meu primer da Ruby Rose. Depois, a minha base também é da Ruby Rose, a Natural Look. Repenteando a franja. Blush. Bom, agora eu fico aí uma meia hora aplicando blush, porque ela tem um blush bem presente, né? E é uma construção, tá, gente? Eu apliquei aí uns 3 tons. Então, tem um tom mais puxa para um avermelhado, um pouco marrom, e em volta eu aplico um rosa mais claro para poder fazer o degradê. Então, para não ficar aquela chinelada, aquele blush marcado, a gente tem que fazer essa construção, tem que fazer um degradê. Pode até ser com um tom só, não precisa usar 3, que nem eu usei. Mas tem que ir indo com a mão mais leve, igual fazer o esfumado dos olhos. Então, eu apliquei 3 tons para ficar um marrom mais marcando, depois um rosa mais forte e o rosinha mais claro no final para fazer esse degradê. A máscara que eu uso é da Eudora, a Turbo 5.0. Agora eu preenchi a sobrancelha dela é bem arqueada, mas a minha é um pouco arqueada também, então eu só segui o desenho da minha sobrancelha mesmo. A pintinha clássica, né, que ela tem, fiz com o mesmo delineador. E o batom que eu usei é da Vult, o Rainha Má. Eu achei que parece um pouco com o dela. E agora eu deixei aí pra vocês o take da maquiagem completa. Ficou assim. Foi bem rápido, até me surpreendi, que eu fiz ela, acho que uns 20 minutos eu levei pra fazer apenas. E agora o cabelo. Bom, gente, eu não sou especialista em cabelo. Confesso que eu não tenho muita paciência porque o meu cabelo é muito pesado. Então, eu não sei lidar muito bem com. Eu só puxei ali pra cima e prendi com uma piranha mesmo. Deixei os lados soltos e achei que ficou bom, pelo menos pra foto, pra vídeo. Dá pra enganar, claro que olhando
por trás não tá tão legal. Mas ficou assim, então. Agora tem umas fotos aí do look pra vocês, completo.